Masson, mestranda de Psicologia na Universidade de Caxias do Sul, e juntamente com a Fernanda Meneghel Cadori, mestranda de Educação da Universidade de Caxias do Sul, iremos apresentar esse vídeo, que faz parte de uma série de 4 vídeos que trará para discussão o Desenho Universal para Aprendizagem, o DUA, uma discussão que faz parte do Seminário Avançado em Processos Educacionais e Inclusão, ministrada pela professora doutora Cláudia Alquati Pisol, no Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade de Caxias do Sul, no ano de 2021. Olá! Nesse vídeo, iremos falar sobre o DUA, no contexto do ensino remoto. Utilizamos como uma das principais referências para nossa apresentação o artigo O Desenho Universal para a Aprendizagem no Acolhimento das Expectativas de Participantes de Cursos de Educação à Distância, de autoria de Geisa Bock, Marivete Gesser e Adriano Nuemberg. Para iniciarmos, é preciso compreender o que é o DUA. A definição mais concisa, que se localizou nos estudos realizados acerca do que de fato é o DUA, foi fornecida pela Lei de Oportunidade de Educação Superior de 2008, publicada pelo Governo dos Estados Unidos da América. O termo Desenho Universal para Aprendizagem significa um quadro cientificamente válido para orientar a prática educacional que forneça flexibilidade nas formas como a informação é apresentada, nas formas como os estudantes respondem ou demonstram conhecimentos e habilidades, e nas formas como os alunos estão engajados, e reduz barreiras no ensino, fornece acomodações adequadas, apoios e desafios, e mantém altas expectativas de desempenho para todos os alunos, incluindo estudantes com deficiência e alunos com proficiência limitada em inglês. Com essa definição, o objetivo de utilizar o DUA fica mais explícito e evidencia a necessidade de se atentar para a aprendizagem, compreendendo-se que cada área do conhecimento é detentora de desafios específicos no que deve ser aprendido. Além disso, para que ela se efetive, é preciso eliminar barreiras desnecessárias sem eliminar os desafios necessários. E para quem o DUA se aplica? A acessibilidade é pensada para todos os sujeitos e não para um público específico. Essa é a diferença entre uma educação inclusiva interseccional daquela que é pensada exclusivamente a partir da existência de um grupo minoritário. A partir desse momento do vídeo, iremos falar como o DUA se aplica no ensino remoto. Nos últimos anos, vivenciamos uma expansão do ensino à distância, que passou a ser utilizado no ensino superior, assim como para cursos de extensão, pós-graduação, entre outros. Em 2020, com a pandemia de Covid-19 e a necessidade de distanciamento social, o ensino remoto se tornou uma realidade também para outros níveis de ensino, como a educação infantil e o ensino fundamental e médio. De acordo com os autores, entretanto, é preciso salientar que a educação à distância por si só não garante a inclusão, já que nos ambientes virtuais também podem haver barreiras que dificultem a aprendizagem. Dessa forma, o planejamento, a organização e a disponibilização dos conteúdos e dos recursos empregados nessa modalidade devem buscar atender às particularidades de cada aluno. Mas e de que maneira o DUA pode ser aplicado no ensino à distância? Inicialmente, é necessário pensar nas possibilidades de acesso de cada estudante, saber se os estudantes possuem internet, se utilizam apenas o celular ou algum outro dispositivo, se esses aparelhos funcionam de maneira adequada e se eles sabem como utilizar as ferramentas que serão necessárias para as aulas. São passos simples para tornar o processo de aprendizagem mais acessível. Para o planejamento e execução das aulas, é importante que os alunos saibam quais são os objetivos dessa aula, que podem ser postados previamente no ambiente virtual ou em outra ferramenta utilizada pelo professor. Conhecer esses objetivos auxilia o aluno a saber o que ele deve atingir ao final da aula e como ele pode alcançar esse objetivo. Também é importante disponibilizar diferentes formatos de apresentação de um texto ou conteúdo, utilizando legendas, audiodescrição ou outros formatos que tornem o material acessível para os diferentes tipos de aprendizagem. Da mesma forma, também devem ser apresentadas diferentes possibilidades de avaliação,
por meio da fala, da escrita, de esquemas. Outro ponto é que o feedback aconteça de maneira regular, para que o aluno saiba como está o seu progresso. O DUA apresenta 3 redes e 3 princípios centrais que buscam levar em consideração as diferentes características para a aprendizagem. Agora, vamos apresentar um esquema para melhor visualização do que estamos falando. Aqui estão, então, as 3 redes e os 3 princípios centrais do DUA. As redes são o reconhecimento, a rede estratégica e a rede afetiva. Na rede do reconhecimento, nós temos por princípio os meios de representação. Ele abarca as diferentes maneiras de acessar uma informação ou um conteúdo. É imprescindível observar a organização e a disponibilização de recursos no ambiente virtual de aprendizagem. Ele compreende indicações que possibilitam refletir sobre as diferentes maneiras pelos quais as pessoas captam as informações e o uso de distintos canais sensoriais, sendo que alguns deles se sentem mais confortáveis com recursos de voz e outros com imagem. A rede estratégica tem como princípios a ação e a expressão. Ela engloba a demonstração daquilo que o estudante aprendeu. Possibilidades para a participação precisam ser disponibilizadas, seja ela por escrita, por filmagens, gravações, entre outros. No EAD, ao participar de um fórum ou elaborar uma produção textual. Está relacionado como cada pessoa expressa aquilo que sabe, quais os modos principais para conseguir demonstrar com organização, estratégia e prática aquilo que desejam. Algumas pessoas possuem melhor habilidade com a fala, outras com a escrita, e ainda há as que se expressam com desenhos ou esquemas. E a rede afetiva, ela corresponde ao princípio do engajamento, ou seja, o porquê da aprendizagem, a motivação que o estudante tem para aprender. Ela envolve a flexibilização e a disponibilização de vários meios que permite acolher as características de cada um, pois não existe uma norma para que a participação ocorra. Existem situações que se colocam como barreiras e podem desmotivar e levar até a desistência. Tem relação direta com a afetividade, com a motivação e o envolvimento com a aprendizagem. Deve-se ser considerado ao pensar uma EAD comprometida com a variação no modo de participação. Ação contínua e escuta atenta às falas dos participantes, que assume que, embora a partir da posição que todos têm os mesmos direitos humanos, também reconhece os requisitos adicionais que algumas pessoas têm, a fim de ascender a esses direitos. Os princípios e diretrizes do DUA se revelaram promissores para a orientação de ações que corroborem com a adoção da ética do cuidado na educação à distância. Suas perspectivas são relacionais, pois permitem localizar demandas nos currículos, desde o planejamento até os contextos das práticas, além de atentar-se às necessidades individuais dos sujeitos. O DUA, enquanto fio condutor de práticas pedagógicas, mostrou-se potente para o enfrentamento do capacitismo. Vislumbrar práticas que redimensionem e desloquem o olhar pedagógico da lesão no corpo para as relações estabelecidas entre os sujeitos da aprendizagem e os profissionais, para estratégias e recursos, é significativo para que o propósito do DUA seja alcançado. Esse propósito se relaciona com os princípios de uma educação inclusiva, pois entende que é importante, em parceria com professores especializados e outros profissionais, a elaboração de recursos, materiais, atividades e espaços educativos e flexíveis para o aprendizado de todos os alunos, contemplando, assim, a diversidade, os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem. Finalizamos este vídeo, mesmo considerando que existem muito mais diálogos a serem realizados no campo da acessibilidade, do desenho universal para a aprendizagem e do acolhimento humano nos diferentes espaços de aprendizagem. Convidamos a todos para assistirem os vídeos dessa série, que contemplam o DUA em diferentes aplicações. Obrigada pela atenção. Obrigada a todos pela atenção.